1 Pedro capítulo 5, deixa eu pegar aqui um versículo que é muito conhecido, né? Todos os crentes conhecem, que é o versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Tá bom? Aconselho você a ler o antes e depois o contexto direitinho, mas eu vou ficar só com esse versículo para a gente trabalhar só ele. O apóstolo Pedro ficou muito conhecido como um homem impulsivo, pelo temperamento. Ele ficou muito conhecido, né? Se juntou a Jesus e andava com Jesus, compartilhava da comunhão com Jesus. Olha que privilégio, olha que bênção. Estava perto de Jesus, caminhava, conviveu ali o tempo todo com Jesus. E ele, na sua experiência, ele com propriedade, ele fala esse versículo aqui, porque andando com Jesus, ele percebeu que aquilo dali não lhe tornava imune aos ataques do diabo. Algumas vezes ele sofreu algumas investidas do diabo. Teve aquela vez em que ele simplesmente se deixou levar pelos pensamentos que ele acreditava ser dele, mas que o diabo colocou ali a respeito de autopiedade, tentando implantar em Jesus autopiedade, e cortou a orelha do soldado. Enfim, ele sabe que andar com Jesus não nos deixa imune dos ataques do diabo. Mas também não é só isso não, é que ele aprendeu que andar com Jesus, você não fica totalmente por conta de Jesus, você tem responsabilidades pessoais, responsabilidades. Entre essas responsabilidades, aqui tem um mandamento: ser sóbrio e ser vigilante. Ser sóbrio, o que significa isso? Livre de influências de intoxicantes, calmo, sereno, moderado, controlado, lúcido, com plena capacidade de avaliar. O discernimento de conhecer o bem e o mal parece simples, mas não é. Eu falo muito aqui nessa igreja a respeito da distração, que a gente tem que ter muito cuidado com a distração. E isso daqui tem tudo a ver, o que ele está falando aqui. Ser sóbrio é o discernimento livre de qualquer intoxicação. Eu vou dar exemplos dessa intoxicação. Ou seja, não podem vigiar o coração não ser mundano, estar influenciado pelas coisas, ilusões desse mundo. E não é palavra para o povo lá fora, não, é palavra para crente mesmo, tá? Crente que, por falta de zelo, de vigilância, quando pensa que não está apaixonado pela pessoa errada, que por falta de vigilância, sobriedade, sem discernimento para saber o que é verdade e o que é ilusão, até porque a gente está nesse mundo cheio de ilusão. E aí, sem vigilância, quando pensa que não, está lá o coração intoxicado pela mágoa de alguém que feriu, de alguém que traiu, de alguém que julgou, de alguém que machucou, tentou prejudicar. Quando pensa que não, está lá o coração, está intoxicado pela cobiça. Por quê? Pelas redes sociais, porque olha a vida de um, olha a vida de outro e fica imaginando, comparando e até querendo a vida de outras pessoas e está influenciado pela cobiça. Estou dando exemplos, mas que o Espírito Santo possa trazer mais para vocês. Discernir, para que o coração não esteja intoxicado com as ilusões desse mundo. Vigiar. E quando diz assim, o diabo, o vosso adversário, a gente só vigia quando tem alguém querendo atacar. A gente só fica vigilante se há alguém para atacar. E o apóstolo Pedro diz que existe alguém para atacar. E diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor procurando. Olha essa palavra, anda ao derredor, né? Mas procurando. Tem tanta gente, né? Tem gente para tudo quanto é lado, é uma multidão. Tá, mas não é qualquer pessoa que ele ataca, ele procura.
presa fácil, pessoas distraídas que não estão vigiando alguma área da sua vida. E tem pessoas que descuidam de certas áreas da vida dela, porque ela serve a Deus, porque ela está na presença de Deus, porque ela é de Deus, e ela se descuida de algumas áreas da vida dela, e ela não faz ideia que a gente vigia quando a gente tem algo a perder. E algumas áreas da tua vida, se você não vigia, você pensa, já vi muita gente iludida, crente que acha que a fé dele é realmente uma fé incomparável, diferenciada. Deixa de vigiar algumas áreas da vida, porque acredita que está muito bem com Deus, e aquela área da vida dele, Deus cuida, não vai trazer nenhum mal, nenhum abalo para ele. Quando pensa que não, abala, deixa de zelar, dá exemplos, né? Deixa de vigiar o casamento, deixa de vigiar o casamento, porque é de Deus. Às vezes porque serve a Deus, eu estou gravando, dando exemplo, às vezes porque prega o evangelho, porque está em cima do altar, às vezes porque lidera o povo, uma igreja. Deixa de ter, porque é de Deus, porque prega, porque faz a obra, porque tem ministério, porque é conhecido, porque tem nome, porque tem posição, porque tem título. Não há vigilância. Está lá no casamento, e o diabo percebe que o crente não está vigiando. Ele sabe que ali há uma fragilidade. Tem alguém no casamento que está carente, que está sentindo falta. Parece bobagem, não é bobagem. O diabo percebe quando tem alguém no casamento que está sentindo falta do outro, não está feliz porque sente falta de elogio, sente falta de admiração, sente falta de se sentir desejada, admirada, às vezes por descuido da própria pessoa, que já deixa de cuidar da sua aparência, e o outro não percebe que ali tem a falta de amor próprio, tem a falta, tem a carência, mas ele está lá, está cuidando da obra de Deus. Quando pensa que não, o diabo atinge o casamento, ou lá está atingido, simplesmente não está bem, não está feliz, não quer dar continuidade, quer que cada um, como alguns dizem, tá? Falo isso com propriedade. Já vi muita gente de Deus dizendo assim: poxa, todo mundo se separa. Tem gente que separa e vive bem. Por que não pode acontecer comigo? Irmãos, isso é a loucura, é a falta de sobriedade. A pessoa está intoxicada com as ilusões desse mundo, e ela não consegue discernir o que é verdade e o que é ilusão. Então ela acaba tão envolvida com as ilusões desse mundo, que ela diz assim: tanta gente aí que está bem, que separa, por que não pode? Por que eu não posso? Por que eu não posso encontrar uma pessoa e ser feliz? Principalmente se encontra alguém para dar o que o outro não dá, o elogio, a admiração. Volto a dizer, isso não é bobagem, isso é você cuidar do casamento. Mas algumas pessoas não cuidam porque ignoram a importância do casamento. Descuida do casamento ou descuida da vida financeira, e eu falo para vocês: o diabo vê, percebe quando tem aquelas áreas frágeis, é uma brecha, é uma oportunidade. Tem ali um espaço, a brecha que ele quer. Ele entra, quando ele entra como uma fera, ele acha uma presa, ele causa um estrago terrível. Aí, quando a pessoa vê que o casamento dela está em crise ou acabou, que ela vai se dar conta que ela tinha algo que era muito importante, muito precioso, e que ela não vigiou, uns pequenos detalhes, mas ela deixou de vigiar. Aí ela cai em si, e ela, se ela é de Deus, cai em si, e ela vai perceber que ela deixou de vigiar. O diabo, o inimigo, esse animal feroz entrou e causou um estrago.
E aí, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava vigiando a vida dela com Deus. Não, é sério isso. Tem muita gente que acha que o diabo jamais vai tocar no casamento dela, porque ela está bem com Deus, ela está vigiando a vida dela com Deus, ela está cuidando de outras pessoas, ela está evangelizando, ela está fazendo a obra de Deus, e ela está lendo a Bíblia, e deixa esses detalhes. Mas quando o diabo entra no casamento, a visão dele é exatamente o teu relacionamento com Deus. Não vem dizer que não abala, porque abala. Aí vai entrar uma luta, um sofrimento, uma guerra espiritual, uma luta para reaver aquilo que era precioso que a pessoa tinha. Não vigiou, o diabo causou um estrago. Aí ela começa aquela luta e não é fácil. Algumas pessoas lutam tanto a ponto de se cansarem. Alguns desistem. Eu volto a dizer, quando estou falando com o povo lá fora, com crente mesmo, tá? Cansa, às vezes desiste do casamento. Outros cansa e realmente começa a imaginar e achar que vai se dar bem uma segunda aliança. E isso abala exatamente a área que realmente Satanás procurava abalar. Teu relacionamento com Deus. Tem gente que descuida da vida financeira, achando que ela descuidando da vida financeira, Deus vai cuidar. E o diabo entra. Quando ele faz estrago na vida financeira, ele consegue, junto com a vida financeira, atingir o casamento e também a vida com Deus. Raramente um casamento permanece bem quando a vida financeira ela é invadida e atacada violentamente pelo diabo. Embora o diabo pode atacar a saúde, qualquer área, tentando abalar a tua fé, mas a área que realmente mais difícil é a área do casamento, porque quando você está enfrentando qualquer outra área, você tem aquela pessoa ali do teu lado que está te dando força e dizer: a gente está junto nessa, a gente vai sair, vamos orar para fazer um propósito. Mas quando abala o casamento, aí o diabo consegue chegar aonde ele queria. Já vi também casos de pessoas que, quando o casamento dela é atingido pelo diabo, porque ela deixou de vigiar. Ela deixou de vigiar e Deus permitiu. Não é que Deus quis. Há uma diferença, tá? Entre vontade de Deus e permissão de Deus. E Deus permitiu. E muitas das vezes Deus permite exatamente pelo vacilo dela, descuidando dos detalhes que são grandes. O elogio, o pegar na mão, o eu te amo, mas ela sabe que eu não é. O eu te amo do nada, um abraço, um presente, uma lembrancinha, um carinho, a pessoa vai descuidando. Exatamente por isso o diabo entra, Deus permite, porque é uma forma de levar a pessoa ao deserto, até para ser tentado pelo diabo. É como se Deus estivesse chamando a pessoa, dizendo assim: vem cá. Que é isso que Oséias fala, né? E Deus ele leva o deserto para falar de amor. Vem cá, vem aqui. Deixa eu ter um particular contigo, deixa eu conversar contigo. Agora eu vou te ensinar a você tratar com a esposa da maneira certa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Está passando por essa crise terrível no casamento, né? É uma conversa que eu vou ter contigo para te ensinar a ser esposa de verdade. A mulher de Provérbios 31, você vai aprender agora. Vai acabar. A mulher rixosa, a mulher reclamona, a mulher que fica falando o tempo todo, a mulher que quer mandar o marido, vai acabar. Vem cá, vamos conversar, vou te mostrar como é ser uma mulher de Provérbios 31. Então, pelo descuido da pessoa, Deus permite para ensinar. Isso. Quando a pessoa já procura, ele procura quem é a presa fácil. Algumas áreas da pessoa que a pessoa simplesmente está descuidando, ela não se toca que existe um adversário, que existe uma fera querendo entrar e causar um estrago. E aí ela se descuida. Existem várias formas de você se descuidar, se descuida
princípio da saúde, vai, levanta de qualquer jeito. Quando pensa que não, o diabo entra na saúde. Quando entra na saúde, consequentemente atinge a vida financeira. Olha, um abismo chamou para abismo. Pedro faltou dele sobriedade. Irmãos, quando o diabo coloca dentro de Pedro esse pensamento de dizer assim: olha, fala para ele, ter pena dele. Não, mestre, tem pena de ti, isso jamais. E Pedro não estava sóbrio para discernir o que era verdade e o que não é. E às vezes acontece com crente. E assim como Pedro, a gente também tem que ter essa consciência, né? Que nós andando com Jesus, a gente não está imune aos ataques, as investidas do diabo. É por isso que Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 2, 12, se não me engano, ele diz que a gente não pode ignorar as astutas, não pode ignorar como é a palavrinha que ele fala lá? Não ignorando os seus desígnios. Diz, não pode ignorar, achar, não perceber. Está lá o barulho de uma fera, está acontecendo alguns sinais, mas a pessoa, ela consegue perceber os sinais, o barulho de uma fera se aproximando. Um vai dormir, o outro vai dormir muito tempo depois, um vai deitar, fica no celular, tempo todo. E esses sinais a pessoa simplesmente ignora. E Paulo diz: nós não podemos ignorar os desígnios do diabo, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Irmãos, não ignora. E nós temos responsabilidades pessoais. Cuidar de quê? De tudo que Deus te dá. Cuida da tua família, cuida da tua vida financeira, cuida de tudo que Deus te dá. Tudo, até as coisas mais simples. Quando você cuida, Deus, ele se sente confiante. Você está cuidando, ele pode te dar mais, porque ele sabe que você é uma pessoa diligente. E o diligente, como é que ele está em Provérbios? O diligente, acontece o que com ele? Prosperará. Porque você zela pelas coisas que Deus te deu. Tudo que Deus te deu, você tem zelo. Você limpa, você cuida, você guarda. Tudo você cuida. Você faz manutenção em tudo. Faz manutenção em casamento. Só para você ter uma ideia, já vi casos em que, só um exemplo, isso acontece muito também com a esposa, tá? Mas eu já vi casos em que o marido, para reconquistar a esposa, ele faz um jantar, ele arruma o quarto, ele bota flores e não sei o que, bota as pétalas para reconquistar a esposa. Por quê? Porque o que ele poderia fazer com manutenção, ele não fez. Aí depois, na crise, aí ele ganha ânimo, coragem, tempo, dispôs tudo, habilidade até para cortar flor, habilidade para encher balão, aí ele ganha tudo, coisa que ele poderia fazer durante um casamento que está bem, manter para cada dia melhor. O diabo anda à procura e você tem que vigiar os sinais. Não pode ignorar de maneira nenhuma os sinais. Vigilante significa dar estrita atenção, ser cautelosos, alerta, observância, observar tudo para não ser despercebido e nunca acontecer com o crente. Por que eu não percebi? Aonde é que estava com a cabeça? Por que eu não notei? Alguns eu notei. Eu sabia que estava escurando, mas eu notei algumas coisas diferentes, mas eu deixei para lá, sabe? Eu não quis dar muita atenção, porque eu disse assim: não, isso é besteira da minha cabeça. Observância em tudo, principalmente nos mandamentos do Senhor. Isso, se tem uma coisa, irmãos, que esmurece o diabo, é quando você cuida, quando você é vigilante, mas acima de tudo, você mantém, você observa os mandamentos e mantém esse desejo
vontade de Deus, é o desejo intenso do próprio Deus. É possível você proteger o que você tem quando você mantém acesa essa chama, esse desejo. Ele diz que é para vigiar, só se vigia quando há perigo à vista. Só se vigia quando há perigo à vista. Olha, se é um corredor todinho assim, e aí pensa, tem perigo à vista? Talvez você diga não. Não. Tem. Você diz assim, não, mas estou analisando aqui, não tem perigo à vista. Tem. O apóstolo Pedro diz que tem. Que o diabo dá ao derredor, ao mesmo. Então só se vigia quando tem perigo à vista. Não descuida, não dorme, não cochila. Tem perigo à vista sim. Tem perigo à vista. Então se mantenha acordado. Se mantenha acordado, se mantenha vigilante, se mantenha sóbrio. E você só guarda, você só se mantém sóbrio quando você pode perder alguma coisa. Quando há perigo à vista, quando há alguém querendo avançar sobre você ou sobre aquilo que você tem. Volto a dizer para você, o apóstolo Pedro diz que tem. Não adianta você dizer que não tem, porque o apóstolo Pedro diz que tem. O diabo está querendo avançar. Então, não corre, não cochila. E quando se pode perder alguma coisa que nós temos. Tem alguma coisa que você pode perder? Finalizando a minha mensagem. Existe, a gente só vigia aquilo que a gente pode perder. Ninguém vigia ruínas. Ninguém vigia lixo. Alguns de vocês vigiam lixo? Não. Ruínas. Bota entulho na porta e você fica vigiando para ninguém roubar o entulho que você colocou. Entulho, lixo lá, colocou na porta, você de vez em quando olha, bota uma câmera lá para ver se alguém rouba o entulho. Ninguém vigia ruínas. Você só vigia aquilo que você pode perder. Eu finalizo perguntando: existe alguma coisa que você pode perder? Existe. Tem coisas que na tua vida é importante, né? O teu marido é importante, a tua esposa é importante. A tua vida financeira é importante, a tua saúde é importante, os teus relacionamentos são importantes, a maneira como você vive a vida de forma digna, o teu nome, o teu caráter é importante. Então zela pelo teu comportamento, porque quando ele fala sóbrios, significa moderação, cuidado com a maneira como você trata as pessoas, se relaciona. Tudo isso é uma forma de ser sóbrio. Não perde o teu nome, não perde o teu caráter. O diabo está querendo roubar o teu caráter. Ele vai procurar. Se existe brecha, ele coloca alguém na tua vida para chegar de mansinho. É só amizade, sabe? É só conversar, é só para falar de coisas que não tem nada a ver. Mas depois vai ganhando uma afinidade. O diabo procura quem está frágil. Se você mostra fragilidade em uma área, ele entra. Cuida da tua família, cuida dos teus filhos, para não acontecer. Eu percebi que essa amizade estava errada, ou então eu percebi, mas eu não sei como eu devia ter cortado essa amizade. Eu devia ter saído dessa pessoa antes. Parece que eu estava sentindo que ela ia me cair. Parece que eu estava sentindo que ela ia aprontar comigo. Eu estava sentindo isso. Mas aí, agora já é tarde, agora já sujou meu nome, já anda falando, cuidado. Deus, você tem muito que zelar. Você tem coisas na tua vida que é importante. Todos nós temos, eu tenho, você tem. Então zela por tudo que você tem, para que você não venha perder. O diabo quer mexer no que você tem, mas não é simplesmente para mexer no que você tem, é porque ele sabe que se ele entrar em alguma área da tua vida, ele consegue abalar a tua vida espiritual. Tem muita gente que se achava com a fé top, a fé, mas entrou numa luta, e batalha, e dobra o joelho, e ora, e busca, e luta, cansa. É sério que eu estou te falando, às vezes tem luta que cansa. Quando pensa que não, a pessoa descansa, porque ela está muito cansada de lutar. Quando ela descansa, vem o contra-ataque do diabo. Sejam sóbrios e vigilantes.
O diabo, ele fica procurando uma presa fácil, uma pessoa que esteja em alguma área da sua vida descuidando para que ele possa entrar. Não deixe lugar ao diabo. Amém, Jesus? Eu espero que Deus tenha falado. Eu sou limitada, mas eu acredito que o Espírito Santo vai mostrando no teu coração aquilo que ele realmente quer falar. Se coloca de pé, vamos orar. Vamos orar. Sede só. É só esse versículo que a gente vai falar mesmo. Sede sóbrio e vigilante. Eu convido você a fechar os teus olhos.